Gatas, estamos aqui com mais um podcast Andrômeda 40+, com uma empreendedora 40+, casada, e vai nos ensinar alguns segredinhos como essa mulher empreender sem ter medo, porque a gente tem muito medo, cá pra nós, né? Então vamos parar com essa história e vamos à luta, gatas. Estamos aqui com a Eudi Cardoso. Oi, Andrômeda. Tudo bom, tudo querida? Bem? Tudo jóia, Muito bom estar aqui com você. Estou muito feliz. Eu também, muito. Que bom, vamos lá. Vamos falar como nasceu o meu receituário. Nossa. Que eu acho isso muito importante e de extrema relevância. Então tá, vou contar para vocês. O meu receituário digital foi uma coisa que surgiu na pandemia, quando o meu marido pegou Covid. Ah, ele pegou. Pegou. Eu não tô livre até hoje, mas ele pegou Covid. E aí foi uma história bem complicada. Ele teve que passar por uma consulta via telemedicina. E aí eu acompanhei a consulta. E no final da consulta, aquela questão básica da telemedicina que a gente precisa receber a receita, né? E a gente não está presente na consulta, então o médico enviou uma receita para ele, com o tratamento que ele teria que fazer, e aí chegou uma receita no celular dele, e para mim aquilo foi uma grande novidade. Eu não sei se para todo mundo aí, quem já está acostumado, você já tinha visto alguma vez, você já recebeu? Vamos tirar, porque eu sou um caso à parte, que eu sou da área da saúde. Tá. Então, eu tô acostumada a ver alguns movimentos, porém, demorei muito para receber uma receita. Então, isso foi em 2021, né? Que ele ficou com Covid. Então, foi mais ou menos em abril, maio de 2021. Então, nós vamos fazer agora vai fazer os 2 anos que isso aconteceu. E a pandemia começou em 2020, né? Então, fazia já 1 ano da pandemia quando isso aconteceu. Então, quando aconteceu, já estava rodando aí a pandemia. Não era uma coisa ainda tão nova, mas para mim foi nova. Né? Porque você não é da área, sem dúvida. Então, Por isso que eu fiquei mais abismada, assim, alguém que não é da área, pensar como ampliar esse leque, e isso para mim foi surpreendente. Falei, essa mulher precisa vir, porque é muito legal quando a gente tem um olhar fora da nossa zona de conforto. Você estava na sua zona de conforto, você saiu total da sua zona de conforto. Sim, foi verdade. Isso é muito relevante. Foi verdade. Foi uma coisa que foi um estalo, assim, que me deu, na verdade, de curiosidade, né? Primeiro, curiosidade de falar assim, gente, isso aqui é uma coisa incrível, né? Primeiro me chamou a atenção de falar assim, gente, é uma coisa incrível. E na hora me deu um estalo de falar assim, como que isso não está acontecendo, né? De todo mundo usar nos consultórios, nos hospitais, nas clínicas, e só estão usando na telemedicina, né? Porque se a gente for parar para pensar, o quanto isso facilita a vida de todo mundo, né? Além de ter a questão da sustentabilidade, né? Que a gente economiza papel. Então, assim, os benefícios do uso da prescrição médica digital é muito grande, né? Eles são gigantes. Então, na hora me veio isso na cabeça e eu falei assim, gente do céu, eu preciso fazer alguma coisa com isso. E comecei a perguntar para as pessoas, todo mundo que eu estava tendo contato, né? Médicos na família, amigos. E eu comecei a perguntar se eles estavam usando. E aí tive uma surpresa muito grande, que todos me responderam uma única coisa e era tudo igual. Eu falei, gente, mas não é possível que isso acontece. O que eles respondiam? Eu conheço bem médico há 25 anos. Então tá, vou te contar. Eles respondiam assim, olha, eu não tô usando porque isso é muito difícil de ter acesso. Tinha é muito, certeza. muito burocrático.
Eu fiquei abismada, eu falei, mas como assim burocrático? Um falou, nossa, eu já passei 5 horas no telefone tentando conseguir ter acesso a isso, mas não consegui. A maioria respondia a mesma coisa, né? E aí eu peguei e falei assim, não, então alguma coisa vai ter que acontecer, eu vou ter que pesquisar sobre isso. Então a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar. Então eu fui descobrir como é que a gente faria para ter esse sistema, né? Não, como que cabeça de médico funciona, meu bem? Também, cabeça de médico, de dentista. Naquela época, em 2021, tinha acabado de ser liberado, era começo de 2021, né? Tinha acabado de ser liberado para o dentista. Eu não sabia ainda, né? Eu fui pesquisar, depois eu fui descobrir. Mas os dentistas estavam ainda começando a descobrir que eles poderiam usar, porque o CFO ainda não tinha acabado de liberar, né? Eles não tinham ainda, logo no começo, no começo não foi liberado logo. Então, fui lá pesquisar como é que eles estavam liberando, como é que estava funcionando, e aí tudo começou a surgir daí. Foi uma grande pesquisa, foi demorado, não foi tão simples assim, mas assim, eu comecei a colocar para algumas pessoas testarem, né? Mas eu acho que uma grande lição de tudo isso, né, Andrômeda, foi assim, porque quando eu comecei a falar com as próprias pessoas da família e amigos, né, e contar que eu tava que eu tava com isso na cabeça, de querer... Com uma intenção de fazer alguma coisa nesse sentido. As pessoas falavam que eu era maluca, né? Imagina, você é doida, olha a sua idade, como assim você vai querer abrir um negócio agora? E já tem outras empresas nessa área, né? Ué, concorrente tem em qualquer área, gente. Pois é, tem. Mas assim, na verdade, o que eu encontrei de dor, na verdade, no mercado, né? Porque tem concorrentes, eu quis vir para o mercado para atender uma dor que não existia ainda, né? Uma cura. Uma cura. Exatamente. Você veio trazer uma cura para uma dor desse mercado. Uma cura para uma dor que ainda não existia cura, vamos dizer assim, né? Então... Mas você vê que terrível. Você tá ali com um projeto excelente, porque eu vi o seu projeto, achei maravilhoso. E ninguém para apoiar. Não é para ficar pé da vida? Sim. A pessoa fala, porque você já tá com a idade. Você vai se meter a fazer isso? Olha, que você vai fuçar numa coisa dessa? É verdade. Você tá com a vida tão boa, tua vida tá certinha. É verdade. Gente, tenha dó. Tinha que... Olha, eu trouxe ela para que ela sirva de incentivo para vocês mulheres que têm 40 a mais, que tudo é possível. Então, vocês mulheres, parem com isso. Isso chama-se se auto-sabotar. Então, não vá pedir opinião de ninguém. Se você confia no seu projeto, se você acha que ele... Faça uma pesquisa, óbvio, mas se você confia, vá. Porque você não vai achar ninguém vai falar assim, não, olha, eu acho sensacional, vai embora. Ela não achou, tá vendo? Aí vocês vão ver o resto da entrevista e vocês vão falar assim, olha quanta oportunidade tem aí fora. É verdade. Uma coisa que eu tenho, assim... Posso dizer, né, que eu sempre tive na minha vida e que sempre me ajudou, foi isso. Foi uma coisa de ter persistência e de acreditar naquilo que está dentro de mim, né? Não, eu acreditei naquilo e falei, eu vou tentar. Eu vou fazer o meu melhor e vou arriscar. E vou ver se vai funcionar. Então... independente do que estavam falando, né? Porque ou eu vou, né? Exatamente. Ou eu vou acreditar em mim, ou eu vou acreditar naquilo que eu enxerguei, ou então, né? Eu acho que não dá para eu poder depender dos outros para poder tocar a minha vida. Minha filha, mas você não sabe que tem várias que dependem da opinião, da aprovação do outro? Se for marido, então lascou, minha filha. Pois é, aí não vai. Aí piorou muito. Se perguntar pro marido, ele fala assim, para de inventar moda, vai. Fica quietinha aí. No seu canto, né? Não enche o saco com essas histórias. E principalmente, né, Andrômeda, quando se fala em colocar dinheiro. Porque eu precisei colocar dinheiro.
Então, não foi Você só... pegou toda a sua economia, né? Eu tive que escolher, né? Investimentos que talvez eu colocaria no banco, eu teria que... eu tive que escolher colocar ali, né? E tirar investimento, tudo é uma escolha, né? Tudo é uma escolha, exatamente. Então, eu pensei assim, eu não posso pensar. Não vou ficar prestando atenção nisso. Eu vou colocar, lógico, tem um planejamento, né? Fiz um planejamento, mas eu tenho que seguir esse rumo. Eu sei que eu vou ter que colocar o dinheiro, ou eu coloco para poder ele render depois, ou então eu nem começo, né? Ele pode render muito mais do que uma aplicação. Claro, mas eu tenho certeza disso, eu não tenho a menor dúvida. Então, porque se eu tivesse, eu não começava. Né? Perfeito. Fez uma pesquisa de mercado, viu que tinha uma deficiência, porque óbvio que tem... Gente, quantas lojas de roupa tem num shopping? É uma do lado da outra. Tem público para todo mundo. Exatamente. E na verdade, é o que eu te falei, a gente veio para atacar um público diferenciado, né? Um público que não tem tanta... não tem tanta habilidade com tecnologia, um público que não tem vontade de lidar com a parte burocrática, o público que não quer gastar tempo, que não tem paciência, então assim, que não quer perder tempo com esse tipo de coisa, com burocracia, com ter que fazer alguns determinados processos e quer tranquilidade. Quem que quer tranquilidade, conforto, agilidade na vida? Então, esse é o nosso público, entendeu? Então, quem é o público que quer esse tipo de, vamos dizer assim, um serviço VIP? É isso. Que ele quer ganhar tudo pronto, de mão beijada, com tudo facilitado e ter sempre um serviço e uma equipe pronta à disposição para te atender na hora que você estalar os dedos. Então, nossa, genial, gata, é isso? Exatamente. Nossa, que modéstia. Exatamente. Então vamos lá, como é que funciona o meu receituário digital? Eu quero detalhes. Vamos lá. O meu receituário digital, ele veio para atender o médico da seguinte forma: o médico, o dentista, o profissional da saúde. Agora a gente está com uma versão nova, porque nós iniciamos com uma versão mais simples, né? E agora a gente já evoluiu, já vamos ter para veterinários. Então, agora a gente tem, o médico chega e ele faz a aquisição do produto e ele tem que fazer apenas uma entrevista de 5 a 10 minutos para ele tirar a assinatura digital dele. A partir desse momento, a gente vai fazer toda a configuração do sistema para ele, sem ele precisar fazer nada. Então, toda a nossa equipe vai cuidar disso, configura todo o sistema com os dados dele, vai fazer toda a instalação em todos os computadores, celular, todos os equipamentos que ele determinar. Ele fala, eu quero fazer em 5, em 10, em 40, quantos ele quiser. Toda a nossa equipe vai cuidar disso. Ele não precisa se preocupar com nada, nem a equipe dele, tá? Então, ele não precisa se preocupar com nada. E aí, isso é excelente, porque médico não faz. Não faz e não quer ter, não tem tempo para isso, e nem precisa ter, nem tem que ter. Nem tem e nem a área deles e gosta, não gosta. E aí, o próximo passo é o que eu vejo que é o mais importante, que é um treinamento personalizado para ele, online. Então, a gente faz um horário que ele quiser, um treinamento de 1 hora, mais ou menos, a 1h30, que vai ser totalmente voltado para as necessidades dele. Então, cada um tem uma habilidade, cada um tem um conhecimento em tecnologia, e a gente vai treinar, lógico, ali o sistema, né, o que ele pode oferecer para ele ali de facilidade para o dia a dia dele, tudo relacionado ali ao sistema, mas acaba que também a gente ajuda ele com a tecnologia, porque ele tem ali um computador por trás daquilo. Então, tem muita coisa, por exemplo, como é que a partir daqui ele vai mandar, ele clica num botão e vai abrir o WhatsApp, porque vai mandar a receita pelo WhatsApp para o WhatsApp do cliente. Às vezes, o celular do cliente não está habilitado para abrir o pop-up e o WhatsApp abrir sozinho. Então, o nosso técnico vai lá e vai ajudar e vai configurar o celular do cliente.
Então, ele não ganha só a configuração do sistema. Ele ganha, muitas vezes, uma consultoria em tecnologia e até ali uma instalação de um monte de coisa que ele nunca teria se ele não tivesse nossa assessoria. Então, isso é um plus que a gente não tem nem como medir muitas vezes, porque cada um é único. Deu para entender? E cada especialidade também é uma. Cada um é único, Então, isso técnico, ele identifica ali na hora que ele está atendendo o médico, né? Então, eu vejo que eu vejo a gente como uma empresa que é uma empresa de educação também. A gente educa o médico no sentido de ensinar, né? Uma empresa que a gente educa no sentido de ensinar, de aprendizado, né? De ensinar. Porque ele não vê que ele é um CNPJ. Tem mais esse porém. O médico se vê como um CPF, só que ele não é um CPF. Então. Ele é um CNPJ, porque ele tem uma clínica, então ele tem que declarar imposto de renda, ele tem que ver reembolsos, ele não consegue se enxergar muito dessa forma. Tem sempre alguém que faz esse trabalho. E tá ok, porque o cara estuda a vida inteira, tem que estudar as tecnologias da área dele. Sim, sim. Por isso que também a gente apoia a equipe. A gente não treina só ele. A gente dá apoio à equipe. A gente fala assim, a gente pode treinar todo mundo da sua equipe. Porque tem coisas que a própria equipe pode fazer. Por exemplo, uma das coisas que o sistema possui é um local onde ele pode deixar salvo favoritos, protocolos favoritos. Então, por exemplo, ele é um cirurgião, pode até ser um dentista, por exemplo. Então, ele faz um siso, né? Faz uma cirurgia de siso. Então, normalmente, ele dá um antibiótico para o paciente depois, pós-cirúrgico, né? E normalmente é o mesmo antibiótico, normalmente, né? Então, ele já pode deixar esse protocolo pronto, salvo lá nos favoritos dele. Então, nem precisa nem ser ele. A secretária já pode fazer isso para ele. Já vai ter a cirurgia do siso, né? A hora que está acabando a cirurgia, ou até no começo da cirurgia, antes, enfim, a secretária já pode pegar o nome do paciente, que já está salvo lá dentro do sistema, paciente Joãozinho da Silva. Ela seleciona o nome do Joãozinho da Silva, seleciona aquela prescrição, que é a seleção que está lá o nome, pós-cirúrgico siso, por exemplo. Ele já salva com esse nome. Seleciona esse nome, que é essa prescrição, e vai para o celular do paciente. Pronto, já acabou, já foi. Demora quantos segundos isso? 5, 10 segundos. Quer dizer, quanto ele ganha de tempo, né? Ou ele nem faz, a secretária pode fazer para ele, porque já está pronto, precisa pensar, está feito já, ele já pode deixar vários protocolos feitos, né? E a secretária mesmo pode enviar. Então, ele pode até gastar um tempinho fazendo, preparando algumas coisas, já deixar pronto, e depois isso é só enviar de forma extremamente rápida, tá? Então, isso tudo a gente ensina na hora de treinar ele, a gente Agora, dá muitas como você vai habilitar o celular desse paciente? Porque você atende 10 pacientes por dia. Não tem que habilitar o celular do paciente. O paciente recebe um SMS e recebe um WhatsApp. E um e-mail. O paciente não precisa fazer nada. Não, mas se esse paciente é um paciente idoso? O sistema tem tudo preparado. Porque o médico pode fazer o quê? Ele pode, inclusive, imprimir a receita caso precise. Então, mas se você fala de sustentabilidade, de não usar mais papel nem caneta, se eu imprimir... Sim, mas aí você está falando no caso do idoso. Então, a gente está falando assim... De uma exceção. De uma exceção. Então, assim, ele pode não precisar mais imprimir os receituários dele na gráfica, né? Mas no caso de precisar, ele também pode usar o sistema para imprimir. Entendeu? Então, o padrão pode ser o digital, né? Agora precisei imprimir. Ele pode imprimir pelo sistema, tá? Ou o próprio paciente pode imprimir. Ele vai receber em casa, no celular, né? O documento, e ele também pode imprimir, porque chega um PDF para ele. Então, o paciente pode imprimir se ele quiser, e o médico, se quiser, no consultório também pode imprimir, em casos específicos, né, que for necessário. Então, o sistema abrange qualquer necessidade. O que a gente indica, no nosso principal papel, é fazer essa migração, essa transformação digital do profissional da saúde, para que ele consiga fazer essa mudança de rotina,
no consultório dele, né? Que é um hábito, todo mundo está acostumado a usar o papel sim, a caneta, ou então até a impressora. O carimbo, né? Então, se a gente faz uma cultura. Uma cultura, exatamente. Então, se mudar... Um hábito. Mudar um hábito, cultural. Como é difícil? Não é difícil? Ele já aprende que ele precisa... Ele sai da faculdade já aprendendo que precisa ter a receita, que precisa ter o carimbo, que precisa ter... Ele já sai com essa educação. Exatamente. Não é nem um hábito, é uma cultura mesmo. Exatamente, ele sai com a cultura, tudo. Mas depois ele adquire aquele hábito. Tem médico que fala, não, eu faço muito mais rápido aqui, no papel, né? Até ele, depois que ele perceber que ele pode deixar tudo pronto e que ele aperta um botão e que não é mais rápido, mas é como você falou, é uma cultura e é uma mudança de mindset depois. Ele tem que experimentar para ele poder depois realmente experimentar e enxergar que essa mudança realmente é valiosa. Mas é igual você experimentar comida que você nunca comeu, né? Eu não gosto. Mas você nunca experimentou, como é que você vai dizer que você não gosta? Né? Então, a gente precisa, às vezes... E você sabe que uma das coisas que está fazendo... Quem está mais fazendo médico comprar, dentista comprar... Secretária. São pacientes. Ai, que bom! Os pacientes pedem. Eles ligam e falam, eu tô ligando para saber porque os pacientes estão pedindo, não tá tendo mais jeito. Eu tô precisando comprar. Olha! Então o mercado... Bom, sabe que a vida da secretária também, gente, vai melhorar muito. Muito. Vai desafogar essa mulher. Muito. Ela faz 1000 coisas, né? A secretária do médico, ela não só atende um telefone, gente. Não. Ela faz N coisas que as pessoas nem imaginam. Exatamente. Só de convênio, você tem que pedir reembolso de consulta. Imagina você deixar um monte de relatório prontinho já, todo relatório disso, daquilo, daquele outro. Ela vai ter um ataque, coitada. Ela vai pensar que é mentira. Não, e de chegar no celular do cliente em 1 minuto? Chegou surreal. Vai. Muitas vezes convênio pede muito relatório, precisa fazer e tal, e precisa mandar rápido. Quer dizer, a agilidade que isso traz para a humanidade é uma coisa impressionante, né? Além de ser muito mais seguro, né, por conta da assinatura digital, então tem uma segurança muito maior em até de ter confiança de que aquele médico que está te atendendo é um médico que realmente está habilitado. Porque aí vai procurar no CRM e ver que bate, que é a pessoa mesma. Porque a validade da assinatura é só de 1 ano. Então, todos os anos, essa validade ela tem que ser renovada. Então, é uma coisa que, né, a cada ano é renovada. Então, aí vai bater no conselho de cada profissional. Excelente, isso é... Exatamente. E aí essa receita, né, qualquer tipo de prescrição, tem o QR Code. Então, nas farmácias, eles fazem a validação. Chega lá, a receita, é feita uma validação via um site do governo. Então, tem todo um processo aí por trás que traz muito mais segurança para todos os pacientes. E tem um detalhe também, né, que muita gente fala, eu acho que é importante a gente relembrar aqui, que é a questão da letra do médico, né? Que o que tem de gente tomando o remédio errado... Não consegue, verdade. Compra o remédio errado. Nem o paciente, nem o farmacêutico na farmácia, às vezes, consegue identificar. E às vezes vende o remédio errado. E aí o paciente toma o remédio errado. Coitada. Já pensou? Pior é não funcionar, não resolver o problema dele e causar outro ainda, né? Já pensou? Não. Isso acontece. E tem muito, gente, tem muito. Então, olha quanta solução que esse tipo a prescrição, vamos dizer assim, digital, resolve para a humanidade. E qual é o seu diferencial do concorrente? O nosso principal diferencial... Que você dá um plus. Tudo que você falou agora é um plus, certo? Uhum. Agora eu quero saber, assim, com o seu concorrente. Então, o nosso diferencial principal é a gente ter uma equipe humanizada para atender
não existe no mercado uma empresa que tem um suporte e uma assessoria técnica disponível para atender esse médico, tanto no início como na continuidade. Qualquer um outro tem tem uma dúvida, alguma coisa, eles mandam um vídeo para ele se virar. Ou o médico, o que a gente já recebeu, gente, vocês não têm noção, de outros profissionais que não conseguem contato nas próprias empresas, vamos dizer assim, que tem, né, o sistema não consegue um suporte. E aí cai lá pra gente. E a gente vai descobrir que ele não é da nossa empresa, né? Ai, e aí a gente fala, nossa, mas esse sistema que você está usando não é o nosso e tal. Aí a gente vai ter que lidar com essa situação e tal. Mas as pessoas, delas vão no Google e aí começam a procurar suporte disso, daquilo e tal. E aí cai pra gente. E a gente acaba tendo que lidar com aquela situação. Então a gente acaba contando para ela, olha, nós somos uma empresa que realmente a gente atende, mas a gente atende os nossos clientes. Até a gente já começou a pensar a respeito disso, né? Quem sabe... Se a demanda for grande, nossa, de a gente não? Até atender as pessoas que estão precisando, né? Mas até de outras empresas, mas que estão precisando ali de um atendimento. Porque, gente, hoje em dia não tem, né? Não tem realmente esse atendimento. E o médico, né? O dentista, enfim, os profissionais, eles não têm tempo. Pensa comigo, não tem tempo. Estão lá fazendo uma prescrição. Estou com uma dúvida. Você acha que eles vão procurar? Onde que eu vou saber para ver o vídeo? Para ver se eu vou lembrar onde é que faz? É que estou com uma dúvida. Não vão. Ele volta para receita. Exatamente. Para de usar. Entendeu? Pior que para mesmo. Então, como que a gente entendeu que a gente conseguiria manter essas pessoas utilizando, né? E fazer elas crescerem dentro desse processo, né? Porque a gente sabe, a gente tem da estatística dentro dos nossos clientes hoje, né? A maioria ainda usa pouco, usa mais para quando o cliente não está no consultório. Ainda são poucos que já implementaram dentro da rotina toda do consultório, né? Não são muitos ainda. Mas acho que é por conta um desse suporte mesmo. Mas é um crescente. A gente está vendo que é um crescente, é uma questão de conscientização, é uma questão de aprendizado e que a gente tem alguns planos dentro da empresa para a gente trabalhar um pouco mais essa questão para que eles possam se sentir o quê? Seguros e se sentirem realmente aptos para que aquilo seja uma coisa que realmente eles tenham habilidade, facilidade para lidar e que aquilo realmente traga um retorno, né, de agilidade, de praticidade para eles no dia a dia. De economia também. E muita economia, gente, muita economia. Só que ainda eles não conseguiram fazer ainda essa medição. Entre economia de tempo, que para ele é muito mais valioso, o tempo, e economia financeira também. Sim, que está ligada no tempo, o tempo está ligado à economia financeira, né? Sim. E o papel também. E tem toda a questão da sustentabilidade, que eu acho que aí também é um dinheiro que também é impagável, né? Acho que a gente precisa muito pensar nisso. Precisa. Né? Então, poucas empresas têm uma filosofia exatamente. De se ter um comprometimento com a sustentabilidade. Exatamente. Isso eu fico assustada. Nós estamos em 2023, tá com a inteligência artificial aí. E esse cara não tá pensando na sustentabilidade, gente. Então nem se fosse para pensar nisso, deixa eu me esforçar um pouquinho, porque eu vou contribuir um pouquinho com o planeta, né? Para os meus filhos, para os meus netos. Exatamente. Então, é algo que, além de facilitar a vida dele, porque vai facilitar, é aquela coisa, igual eu vou aprender a dirigir, né? Não vou aprender a dirigir hoje, eu vou saber dirigir super bem e vou ter toda a agilidade do mundo, a facilidade do mundo no primeiro dia. Vai demorar um pouquinho até que eu fique ágil, que eu fique sem precisar pensar para fazer, né? No automático. Para ficar no automático. Vai ser a mesma coisa, né? Para utilizar o digital, como eu faço no papel hoje, né? E uso meu carimbo, né? O digital vai acontecer isso, mas eu preciso o quê? Treinar. Eu preciso começar a usar. Então, enquanto ele eu preciso me permitir.
Acho que essa é a grande definição. E o grande bacana de tudo isso é que eles podem contar com a gente. Então, é só digitar um WhatsApp e tem alguém lá da nossa equipe para falar com eles. Sabe o que é isso? Gente, é incrível isso. Sabe? Eles terem esse apoio, terem essa segurança de que, putz, a hora que eu precisar, tem alguém ali que vai me atender com a maior agilidade. Hoje a equipe me passou uma resposta de uma cliente que eu achei sensacional e eu falei, eu vou dividir lá com eles no podcast. Uma cliente respondeu assim, eles fazendo um pós-venda, perguntando, ela comprou faz nem uma semana, poucos dias, e a cliente respondeu assim, foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida. Libertador. Pensa. A cliente respondeu isso. Eu falei, gente, olha, a gente precisa mostrar isso para as pessoas, né? Precisa. E o que você diria para essa mulher que enxergou uma possibilidade como você enxergou? Você enxergou uma possibilidade. Opa, isso aqui é uma possibilidade. Olha, eu diria o seguinte, você tem que confiar em você, seguir o que o seu coração manda, ter persistência. Olha, eu tenho muita persistência. Eu acho assim, pode cair o mundo. É lógico que é importante a gente ouvir algumas coisas, né? A gente não vai deixar de ouvir o que as pessoas têm para nos dizer, mas sempre a gente tem que acreditar primeiro naquele nosso instinto, né? No que aquilo está dentro da gente e seguir de verdade aquilo que a gente se propôs, aquilo que a gente acredita que realmente é o melhor. E isso com certeza nunca vai te deixar em maus lençóis, vamos dizer assim. Eu acho que isso vai só te levar para o melhor. Gatas, vocês estão entendendo que não dá para ter medo, não dá para ter insegurança naquilo que faz sentido para você? Se você sentiu, já faz sentido. É o que faz sentir. Então, vai pelo seu instinto. Porque ninguém te conhece melhor do que você mesma. Então, vá com medo, mas vá. Isso o que mesmo. não dá é para ficar parada. Isso mesmo. É o mínimo. Uma oportunidade toda... Gente, tem oportunidade todo dia. Tem. Todo dia tá tendo coisas novas. E é bem o que você falou. Tem que ir com medo mesmo. Vai! Porque não vem dizer que não tem medo. Todo mundo tem, minha filha. O medo vem. Só que a gente finge que ele não existe. Põe ele de lado e tchau. Põe ele de lado e tchau. Porque, gente, existe oportunidade e ela vem e dá certo. Dedicação, né, gata? E acreditar. E muito trabalho, né? Não é... você quer tudo de graça, bem. Nem injeção na testa tem de graça. Não. Estão cobrando, viu? Já foi o tempo que existia da injeção na testa de graça. Esse tempo já morreu faz tempo. Então vamos acordar para a vida, que eu acho que é o mais importante. E se jogar, parar de ser medrosa, de ser dependente, de não acreditar nela mesma. Porque, fala sério, ela quer uma ideia que o outro aprove, porque ela precisa que o outro valide, certo? Por isso que ela está perguntando. Aí 3 pessoas não validaram, ela desiste. Não, um falou, mas será? Você tem certeza? Ela vai tentar mais um. Ela vai tentar. Você não tentou vários? Nossa. Então, minha filha. Não. Então, ela vai tentar vários. A gente sempre tenta vários. Aí, o problema é o parceiro. Aí, se o parceiro vira e fala pra ela, isso, pelo amor de Deus, já vi que vai dar tudo errado, hein? Aí, lascou tudo. E ela não vai mesmo. Não. Então, isso não pode acontecer. Isso daí é o pior de tudo. E você se deixar levar por isso e depois você vai ficar... E se eu tivesse feito? Já pensou? Ficar com isso na cabeça? Não, aí já pensou se alguém tem a mesma ideia que ela, que o maior sucesso fica milionário? Nossa! Jesus Cristo, que dor de corno, gente. Não queira passar por isso, gata. Pelo amor de Deus. E é bem isso que você falou, né? Porque assim, vamos voltar aqui. A gente está falando aqui de um sistema, né, de uma solução que tem um sistema envolvido, que é tecnologia, que é o futuro, né, que é hoje o futuro, mas que é muito mais daqui a um tempo. A tendência é só crescer. Só crescer. Já tive
oportunidades já vieram atrás de mim. Não quis ainda algumas oportunidades que apareceram, porque ainda não foi o momento. Investidores, né? Então, mas a gente sabe a hora certa para tudo. Então, é muito importante. Só por isso a gente vê o quanto realmente foi importante. Agora, imagina se eu não tivesse dado bola para isso. Logo de cara, quando eu comecei... vai lançar, Cata, alguém vai te copiar, você não tenha dúvida. Logo que eu comecei, já veio uma farmácia, grande player, atrás de mim, entendeu? Então, as pessoas... A hora que você vai pra internet, as coisas... É um outro mundo. Ah, mas ela tem medo da internet, tem mais essa, você sabe, né? Ela gosta de ficar aqui, frente, olhando a vida do povo lá. Né, ó o dedinho, arrasta pra cima, arrasta pra cima, arrasta pra cima. Então, quem que tá melhor, né? Essa tá aqui, tá assim, essa tá assada. Eu não vou conseguir. Por que eu vou fazer um vídeo, né? Eu não vou conseguir. Estou fazendo um bolo de cenoura com uma calda diferente, que eu testei, maravilhoso. Eu vou mandar uma amostra grátis, mando um pedacinho de amostra pra pessoa ver que o bom... E ela não grava isso. No seu caso, foi uma oportunidade que você enxergou, isso eu acho excelente. Ter esse olhar de raio-x, de detectar, putz, aqui tem uma oportunidade. Então, vou dentro dessa oportunidade, vou mergulhar nisso aqui. No mínimo, você foi pesquisar, começou com uma pesquisa, viu que tinha um nicho que dava para crescer. Então, você não ia ser louca de falar, eu vou montar o meu receituário digital. Não, você fez uma pesquisa antes e viu que era promissor o teu projeto. Só que, às vezes, essa mulher, ela já tem várias habilidades. Que ela se esconde, na internet ela não quer colocar a cara, e ela só quer colocar o dedinho e arrasta pra cima, gata. Procurando a vida do povo, em vez de fazer alguma coisa pra ganhar dinheiro. Que é a habilidade dela. E poder ter uma liberdade financeira, uma liberdade... geográfica, muita coisa melhor na vida, né? Sim, então é para essa mulher pensar, no mínimo começar a pensar. Que temos oportunidades acontecendo, como você descobriu, e também tem essa mulher que já tem uma habilidade para fazer algo. Agora não faz? Eu já discordo um pouco de você, assim, né? Não é discordar, na verdade, é um outro lado, não, né? Não, pode discordar, imagina. Não é discordar, porque eu acho que é um complemento, porque acho que a gente precisa pensar, mas eu sempre fui uma pessoa muito de agir. Então, quando eu tive essa ideia do receituário, gente, eu planejei rápido, mas eu agi muito rápido. Então, a gente tem que pensar e fazer. Porque senão vem outro e vai fazer. E rápido. Então, né? Mas casa com o que eu tô falando, exatamente. Sim, não tô discordando, na verdade, eu complemento. Você falou assim, no mínimo ela tem que pensar. E eu tô falando pra ela, cara, não pensa. Faz logo. E o que eu acho do seu produto, eu acho que ele precisa começar a ser melhor divulgado. Eu acho que a gente precisa começar a ensinar literalmente essa população e esse médico que existe essa possibilidade com facilidade. Então, a gente tem 2 nichos aqui. Nós temos uma possibilidade, que é o que você está fazendo, e a gente tem também uma facilidade. Muito grande. Se esse público não começar a pedir, e se esse médico não começar a se mexer, a gente não vai sair assim. Eu acho que é muito mais demorado, porque eu não vejo dentro de hospitais, eu não vejo dentro de laboratórios, que recebe muita receita. Farmácia de manipulação, gente. Farmácia de manipulação. Agora, você tá me dizendo também que tem a parte veterinária, né? Veterinária. E agora a gente tá com toda a parte de todos os profissionais da saúde, já devem estar saindo logo em seguida, agora na nossa próxima versão. Todo mundo pode ter nutricionista, né? Biomédico, todos os profissionais. Você viu o tanto que abrange? Que a área de saúde ela é gigante. Gigante. As pessoas não têm dimensão. É muito grande. Muito grande. Muito. Se a gente não fizer um trabalho
assim, de massa mesmo, de, olha, assim, uma vez por mês, eu vou até propor para você, assim, uma vez por mês, vamos trazer esse tema para que essas pessoas possam começar a se familiarizar. Qualquer coisa a gente pode mostrar como funciona, pode mostrar o teu suporte, pode trazer alguém muito legal. da área, que a área de saúde é vasta. Sim, sim. Então, é muito ampla. Você pode pegar, assim, da área de saúde, depois vão para a parte veterinária, vão pro dentista. Muito legal. Para começar a dar visibilidade para essas pessoas começarem a entender. Olha, questione esse médico, porque esse médico não tem ainda esse receituário. Porque vai facilitar a sua vida. Sim, se a gente tivesse espaço aqui, nossa, vai ser brilhante, sensacional, porque aí muito mais gente vai ter acesso a essa informação, a tudo que pode contribuir. Sim, nossa, sensacional. Porque a gente, acho que é um trabalho que a gente tem que fazer, tem que divulgar, as pessoas têm que ter esse conhecimento, tem que saber a classe C, D, precisa entender, olha, tem essa possibilidade agora. Sim. Porque eles não têm, a gente não sabe para onde vai. Né? Quando a gente cai na internet, a gente cai e não sabe onde vai chegar. Exatamente, Eu recebo gente falando da Suíça, gente falando da Grécia. Eu falo, gente, como que esse povo me achou? Sim, é muito louco isso. Muito louco. A internet é muito louca. Sim. Mas também vem um lado bom da história, que de alguma forma está servindo para alguma coisa. Sim. Entender que pode pedir para o seu médico. Isso. Muito importante. Isso, ensinar, olha, não tenha medo de usar, porque a gente tem medo, né? Ainda mais quem não está muito habituado com tecnologia. Sim. Não, você pode fazer uma demonstração, olha, é super rápido, vai chegar um SMS no seu telefone, já entra no seu WhatsApp, a receita já chegou. A hora que ela vê que tem essa facilidade, fala, é isso que eu preciso. Principalmente, Andrômeda, imagina as pessoas que tomam medicação controlada. Tinha um pedido de exame, aí venceu o pedido de exame. Eu vou ter que ir lá buscar, ou então vou ter que gastar dinheiro para pedir para o motoboy buscar. Quer dizer, olha quanta economia a gente gera, né? Sim. Então, a economia de ter que pagar um motoboy, alguém para buscar. Então, eu acho muito interessante que o podcast, além de tudo, é um serviço público. Então, a gente precisa, porque tem várias... O autista, que a mãe de um autista veio, deu uma puta aula que eu não sabia, que eu acho que a maioria não sabia, que eles têm um colar, um crachá e tudo mais, que eles têm prioridades. Então, são coisas que a gente não sabe. Então, a gente precisa trazer esse povo para falar e para nos ensinar, porque a gente não é obrigado a saber tudo. Claro, a gente precisa. Eu não sou de tecnologia, tem um monte de gente que não é. Você já entende porque você montou todo esse sistema. Então, precisa passar isso para frente. Sim, e a gente alertar todo mundo o quanto realmente a gente tem de tecnologia que pode facilitar a vida de todo mundo. Então, como eu falei, não é só a vida do médico, do dentista, do profissional da saúde. É de toda a população. Né? E principalmente do usuário, gente. Isso, então, é isso que eu te falei. O que está realmente movimentando agora são... Os pacientes pedindo nos consultórios. É impressionante. Excelente. Comecem a pedir, gatos e gatas, urgente. Aí. Precisa ter esse receituário digital, seja ele qual for, de preferência que tenha um suporte. Porque nós estamos vendo que a nossa amiga aqui tem suporte. Agora, o do concorrente eu não conheço, não posso falar. O dela eu vi que pelo menos tem. Ela não vai me enganar, não vai fazer isso com a gente, senão tá bem ferradinha, né, meu bem? Não, aqui não é pegadinha do malandro, não. Bem claro. Muito bom. Nossa, amei. Acho que essa ideia é sensacional. Esse é o intuito do podcast. Muito bom. Ajudar, acima de tudo. Sensacional. A gente está disposto a isso, estamos abertos e vamos te ajudar também. Perfeito. Agora já estamos, né, bem? O tempo já estourou faz um tempinho. A gente quase não falou. Muito pouco. Então, aqui no final, eu peço para que você escolha uma mulher que te representa. Eu assisti o filme dela esses dias
e achei sensacional a história dela. Ela é uma pessoa muito pra frente. Muito à frente do seu tempo. Muito pra frente. Ela é uma pessoa que foi, né, na verdade, que ela inovou, ela foi arrojada, foi corajosa. Corajosa acima de tudo. Acima de tudo. Destemida. Destemida. Persistente. E acho que, assim, essa é uma palavra que me define muito. Então, não tenho dúvidas que a pessoa que eu escolho é a Abby. De loira para loira, né, Bê? É. Muito obrigada, querida. Obrigada. Agradeço. Foi um prazer. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada, Andrômeda. E vamos juntos nessa agora com o meu receituário digital. Muito bom. Muito obrigada. Adorei, viu? Foi um prazer. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.